Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, nós estamos aqui, hoje para fazer um bate-papo, para falar da grande mudança planetária, o que está mudando em nosso mundo. Se nós começarmos a perceber, as grandes mudanças rápidas, eu quero que vocês entendam que a transição, ela não começou agora, ela está começando a chegar ao fim. Porque se nós analisarmos a evolução científica, tecnológica, a chegada em massa, não vamos numerar todas as coisas aqui que são sinais da transição planetária, do final de ciclo planetário. Bom, todos os projetos Terra, todos os projetos planetários, eles têm um começo, então eles têm um começo, eles têm um meio e necessariamente eles têm um fim. Tem um final, ok? Então, com base nisso, os projetos planetários geralmente giram em torno de 10 mil anos terrestres. No nosso caso, Atlântida foi um projeto planetário que durou aproximadamente 10 mil anos. Então, isso é o tempo suficiente para um grande número de almas viverem experiências kármicas. Então, vamos ver os sinais, Os sinais de que nós estamos nos finais dos tempos, por exemplo, tá? Primeiro sinal, aumento, geométrico eu nem vou usar a palavra geométrico aqui porque ela é fraca. Vamos usar exponencial da população, da chegada de almas. Vamos usar esse termo. De almas para encarnar na Terra no final desse ciclo planetário. Então esse é um sinal. Nos últimos 100 anos, chegou 7 bilhões de almas. A Terra demorou 10 mil anos para atingir 1 bilhão de habitantes. 10 mil anos para atingir 1 bilhão. E todas essas almas vêm de fora. Não importa se você chegou a 2 mil anos atrás, se você chegou a 500 anos atrás, ou se você está chegando agora. Sempre nós somos de fora. A alma não é gerada aqui, nada também. Ok? Muito bem. Então, aumento e exponencial da chegada das almas. Então, nós vamos entender que nos últimos 150 anos, chegaram 7 bilhões de almas. Portanto, necessariamente, nós temos 7 bilhões de almas, dois sinais, 7 bilhões, porque ontem, praticamente ontem, essa semana, a Terra atingiu 8 bilhões de habitantes. Tá? Então já está fechado os 8 bilhões. 7 bilhões chegaram nos últimos 100 anos, Na verdade é 150 anos. 150 anos, portanto, estão na primeira encarnação. Isso é um sinal, A Terra nunca teve uma quantidade tão grande de almas assim em 100 anos, pô. 3. Avanço exponencial também, científico, tecnológico. E 4, isso é muito importante, vocês entenderem. Aumentou as trevas espirituais.
Ou seja, ao invés do planeta espiritualizar-se, foi o contrário. Então isso é um péssimo sinal. Certo? Ao invés de a gente ir para a Era da Luz com toda a pomposidade, a gente está falando em guerra, está falando em bombardeio nuclear agora. Com a guerra na Ucrânia. Né? Corre esse perigo. Né? É um angu de caroço o que o Putin arrumou lá. Que ele não sabe o que ele vai fazer. Ele pode apelar. Se ele perceber que ele vai perder a guerra e vai ser julgado no seu país e vai dar pepino, ele é tudo ou nada, ele não tem nada a perder. Então por isso a gente tem que ficar de olho nas coisas, né? Então nós estamos com esses sinais aí. Nos últimos 50 anos, nós tivemos um avanço tecnológico na área da informática e na área dos computadores, que é algo que a gente não tem. Agora, uma coisa importante, tudo isso é liberado pelo alto. Quem controla é o alto. Se o alto não quisesse, nada disso tinha acontecido. O conhecimento, ele é liberado para a superfície planetária. O conhecimento sempre existiu lá em cima. Né? Os ETs estão lá com bilhões de anos de evolução, tudo que a gente sabe aqui de física, matemática, tecnologia. Então, eles liberam o conhecimento ao doses homeopáticas para que a nossa capacidade seja gradativa. Você entendeu? Quem estuda ciência como eu sei como a ciência evoluiu. Desde a primeira válvula, desde o primeiro rádio, desde a formação dos circuitos integrados, a formação dos semicondutores, os diodos, os transistores, depois os circuitos integrados, né? O CI, os chips, né? Tudo isso. Né? Você vê, a Terra ficou mais de 10 mil anos nas escuras, cara. A eletricidade é uma coisa do século XX. Sabe? A eletricidade é uma coisa do século XX. Né? E a grande dificuldade de desenvolver a eletricidade, né? E a transmissão e o uso técnico dessa. A invenção da lâmpada elétrica foi, assim, a mudança sem precedentes na história. Então nós tivemos grandes pensadores, grandes cientistas. Né? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos que entender que quando nós estamos nos aproximando de finais de ciclos planetários, 500 anos antes do final do ciclo, começam-se as mudanças. 500 anos antes. O que aconteceu em nossa história há 500 anos atrás, aproximadamente? De grande importância na civilização? Não, cara, nada. Não. 500 anos. Hã? Vocês não estudam história mesmo. Esses meus alunos aqui universitários não estão com nada, viu? A Revolução Industrial, ela vem em função de uma... Não é ela em si. É o final da Idade Média. E o começo de uma coisa que a gente chama de renascimento. Entendeu? Então, durante 1000 anos de trevas, né, a humanidade que a gente chama a Idade Média, né, 1000 anos de trevas profundas, domínio da igreja, a ciência não existia, só aquela religião arcaica dominando tudo, todo o conhecimento, que não era conhecimento nenhum, né? Até que começa o advento da ciência. Então, o advento da ciência, né, você vê, até 1400 e pouco, a Terra era o centro do universo, cara. Tudo girava em torno da Terra, pô. Né? Você tá entendendo? Então, o homem não tinha conhecimento nenhum, né? Nem sabia que existia lá fora. Não tinha a mínima noção de nada. Né? Então, a partir deste momento, né, o plano superior começa a iniciar o processo de abertura. É a nossa glasnost terrestre. Você sabe o que é a glasnost, né? Isso é russo. Glasnost significa uma abertura em russo.
Pô, Lala tá falando até russo agora, né? Ou vou dizer para você, é a perestroika. Vou mais longe ainda. Não é o que vocês estão pensando, perestroika faz parte da ideia de uma abertura. Então é como se o plano superior, o plano astral, ele começasse a executar o plano de final de ciclo planetário. Esses são os sinais, tá? Então começa com o advento da ciência moderna. Vários pensadores começam a mudar radicalmente a forma de se ver o mundo. Primeiro, Nicolau Copérnico, descentralizando a Terra como centro do universo. Isso é uma mudança radical aqui, de conceito. Né? Colocando o Sol e todos os astros girando ao redor do Sol. Isso é maravilhoso. Né? Aí, após Nicolau Copérnico, né, nós temos a chamada Revolução Galileniana. Então, Galileu, ele é considerado o pai da ciência moderna. Por que será que Galileu é chamado o pai da ciência moderna? O que ele fez para ser chamado pai da ciência moderna? E não é o Kepler, o Nicolau Copérnico, que fez o sistema do sistema, os outros astrônomos, outras pessoas lá também. Por que não foi chamado pai da ciência moderna? Porque a ciência moderna, ela tem exatamente uma linguagem muito própria. E a linguagem própria da ciência moderna e a forma de se você fazer a ciência, ela está baseada na linguagem matemática e no chamado método científico. Tá? Então, Galileu foi um dos primeiros cientistas a usar a linguagem matemática para descrever as ideias que eles estavam descobrindo. Tá? Por isso ele é conhecido o pai da ciência moderna, porque ele fazia medidas, fazia pesquisas, tudo dentro de um método que a gente chama de científico. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o descobridor do moderno relógio é Galileu. É exatamente isso. Você sabe como é que ele descobriu isso? Ele precisava fazer suas medidas de tempo precisas, né, com uma certa precisão, para poder. E ele não tinha um relógio, não existia um relógio. Ele colocava as latas d'água furadas assim e contava gotas, né? É uma desgraça você levar isso em todo lugar para fazer uma experiência, né? O relógio não é preciso, uma bosta. Aquela ampulheta lá, uma merda. Então, ele simplesmente aconteceu um fato. Olha o que é cientista. Eu quero ser inspirado pelo alto. Ele está precisando. Ele entrou na igreja, né? Um dia para rezar, foi na missa. E de repente deu uma ventania na missa. Uma ventania assim, aquelas assim que entra espírito, entra tudo junto. E o candelabro da igreja começou a oscilar. O candelabro começou a oscilar. E ele começou a sacar que tinha alguma coisa estranha. Ele pegou o pulso dele e começou a medir. E aquele movimento era bem preciso. Então ele saiu correndo dali e foi na casa dele estudar o movimento do pêndulo. Então ele percebeu que não importa, olha, se você tiver um pêndulo, ou seja, constrói um pêndulo, tamanho, já massa, tudo, e você faz isso aqui com ele. Se você fazer isso aqui com ele, ele vai demorar um tempo para ir e voltar. Para ir e voltar no mesmo lugar. E se você fizer assim, o tempo é o mesmo. O tempo nunca muda. Não importa a amplitude do movimento. Se ele vai grande ou se ele vai pequenininho, ele sempre é o mesmo tempo. Então esse intervalo de tempo era preciso. Intervalo de tempo. E você regulava pelo comprimento dele. Não depende da massa. Só do comprimento dele e do G, que é a atração gravitacional, que na superfície é constante. Então, aí ele conseguiu montar um sistema de engrenagem e fez o relógio de pêndulo. Então, o relógio... Mas o cuco já é frescura, né?
Já é aperfeiçoamento do relógio. Né? Então, a ciência começou a mudar o mundo rapidamente. E aí aconteceu um dos fenômenos mais interessantes na face da Terra. Uma coisa que se chamou a grande divisão. A grande separação entre o pensamento científico e a religião. Então, a religião foi deixada por lado e a ciência foi desse lado. Enquanto a religião estagnou no espaço e no tempo, a ciência ela avançou e construiu todo esse mundo moderno. Por isso a ciência abandonou. E junto com o desenvolvimento científico veio a Revolução Industrial. Os grandes industriais começaram a perceber que a ciência produzia tecnologia. E a tecnologia aumentava os lucros nas empresas. Tá? E aumentava a produção nas empresas. Então ficou uma roda muito interessante. Esses empresários começaram a investir em cientistas. Começaram a Desculpa aí, pessoal. Acabou a pia. Então, esse ciclo fez com que houvesse muito investimento na ciência. Então a ciência começou a crescer. E a religião estagnou, porque nunca andou, nunca saiu do lugar, né? Em 2000 anos a religião ficou parada no espaço e no tempo. O único avanço que a religião deu no Ocidente foi com o Espiritismo. Aí teve um avanço. Mas a partir disso aí... Mas o domínio sempre foi da Igreja Católica, né? E aí nós chegamos no início do século XX. Agora a coisa vai pegar fogo, né? Porque o início do século XX vai começar a grande revolução da ciência que vai mudar a face do planeta, vai mudar a face da guerra, vai mudar tudo. E vai começar uma chegada exponencial de almas extraterrestres. Tá? Mas tudo começou 500 anos lá atrás. Então, todo esse quem veio preparando esse momento. Antes de 1500, tudo era igual. É 10 mil anos e tudo igual, entendeu? Não tinha nada de diferente. Se você encarnasse há 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, 2, não tem nada de diferença nenhuma. Não ia mudar nada. A merda era a mesma. Então, é bem por isso que a gente tem que entender como que o plano superior, o plano nacional, prepara a mudança.
Pronto, agora sim. Agora ajeitamos as pias aqui. Então, vamos falar da chegada do nosso século XX, que todos vocês já acompanham e conhecem. Então, nós temos o chamado advento. Nós começamos a física quântica, gente, no começo do século XX. Em 1900 ela começa, olha que legal. 1900. Com o chamado Max Planck, o iniciador da física quântica. Até da palavra, não da palavra, né, mas... você sabe quem que inventou a palavra quantum, quântica? Foi o Einstein até, que não tinha nada a ver com a física quântica. É muito engraçado isso, né? Entendeu? O Max Planck faz uma constatação que a energia ela é mandada em pacotes, tá? E esses pacotes depois foi batizado de quantum de energia, tá? Entendeu? Quantum, de quantidade, né? Quanta é plural e quantum é uma unidade. Plural. Quantum é porque é latim. É latim, né? Então, um quantum de energia, 2 quanta. Quanta, não pode ter essa, não tem essa. Ela já significa plural. 10 quanta. 50 quanta. Então, esse entendimento de como a energia era emitida pela matéria, né, pela radiação do corpo negro, como os corpos emitiam, tocavam energia com o meio ambiente, através de calor, através de radiação, e eles estudaram como é que essa radiação era emitida, como o espectro era emitido, e eles detectaram a forma quantificada, e só foi explicado o porquê disso depois que o Niels Bohr construiu o modelo do átomo de hidrogênio e da chamada saltos quânticos nas esferas eletrônicas do átomo, tá? Então a física quântica começa aí. E a física quântica, ela vai estudar o núcleo da matéria, o núcleo do átomo. E aí nós desenvolvemos a chamada física nuclear, tá? E a física nuclear, a física quântica teórica, ela fica pronta em 1925, né, com as equações de Schrödinger, com toda a interpretação probabilística da mecânica quântica. A mecânica quântica é feita, então as equações de movimento de Schrödinger é feita, né? E inicia-se, então, a utilização dessa conhecimento e a fabricação da bomba atômica é um dos primeiros. Né? A física clássica, toda a construção da eletricidade, eletrônica, tudo que veio lá, rádio, tudo foi física clássica. Não precisou física quântica, saca? A física quântica ela só vai ser realmente utilizada, né, o desenvolvimento de tecnologias, né? A bomba atômica é uma delas, e depois os semicondutores. Né? Os semicondutores que vai substituir aquelas grandes válvulas grandes que existiam dentro dos rádios, aparelhos eletrônicos. E isso permitiu, né, o desenvolvimento da chamada eletrônica de alta precisão e o desenvolvimento dos computadores. E o desenvolvimento dos computadores na segunda metade do século XX se dá através da tecnologia digital. Então, a tecnologia digital ela muda radicalmente a face do planeta. Né? Hoje nós temos um equipamento desse nas mãos, né? Um celularzinho aqui, ó, que ele é 20 instrumentos antigos num só. Calculadora eletrônica, filmadora, máquina fotográfica, gravador, pega AM, FM, pega canal de televisão, pega pornografia, tem tudo aqui. Putaria, tem tudo aqui. Virou uma zona, literalmente, esse negócio. Né? Então, ninguém poderia pensar isso. Na palma de sua mão, você tem praticamente todas as respostas. Chama o Google que ele diz tudo que tem. Então, isso significa uma revolução na informação. Então, ou seja, a partir de agora, eu tenho acesso à informação. Antigamente, se não aparecesse na Rede Globo, por que eu estou dando uma aula para vocês se vocês estão me vendo aí na casa de vocês? Por causa da informação. Se isso não tivesse acontecido, eu tinha que ir lá na Globo, passar no canal para vocês me verem e ouvir a minha mensagem. Hoje, a internet tornou a mensagem democrática. Ou seja, todo mundo que procura esse assunto vai achar. Antigamente a gente tinha que esperar passar na televisão. Né? Ou ir atrás de um livro, né, para ler.
E não tinha nada disso. Então, isso significa sinais de que algo está para acontecer. Por que ficou 10 mil anos sem e agora em 100 anos veio tudo de uma vez? E outra, tiveram 2 guerras mundiais. E em 100 anos, em 50 anos nós tivemos 2 guerras mundiais. Nunca teve guerra mundial antes. Só que não pode ter terceira. Né? Guerra mundial. Porque a terceira é o fim do planeta, se ela acontecer. É o fim da civilização. Então vocês perceberam que esses são sinais. Nós tivemos 2 guerras mundiais e a tecnologia aumentou tanto que nós desenvolvemos armas que não pode ter a terceira guerra mundial. Né? A humanidade, então, o plano astral deu a bomba atômica como uma forma, presta atenção, de colocar a humanidade contra a parede. Ou vocês sentam e fazem as pazes, nunca mais vão fazer a guerra, porque se fizer a guerra, é a última. É o grande medo que vocês estão vendo na Europa, né? A coisa invadiu o país que não é membro da OTAN. Você viu que caiu uma bombinha de nada na fronteira com a Polônia, que é da OTAN e que aí tem arma nuclear. O bicho pegou, saiu todo mundo correndo de medo já. Que era um ataque nuclear, um ataque soviético a um país da OTAN. Certo? Né? Mas a Polônia colocou todas as suas forças militares de prontidão na fronteira. Isso sobe a tensão. Que os russos podem interpretar que eles vão invadir a Ucrânia. Imagine, Polônia invadindo a Ucrânia, daí a OTAN invadindo a Ucrânia. Né? Então, tem todos esses problemas. Então, nós temos que olhar, nossa visão é sempre uma visão do lado espiritual da coisa. Nós temos que entender o que é que o comandante do Projeto Terra quer com tudo isso. Aonde ele está nos conduzindo. Nós estamos caminhando por um funil. Né? Eu vou mostrar para vocês o que é esse funil. Né? Nós temos, né, não morreu ainda, nós temos um cientista chamado Fritjof Capra, que na década de 80, ele escreveu um livro, esse livro chamado A Ponto de Mutação. Ele ficou muito famoso porque anteriormente ele publicou um livro chamado Tao da Física, que era um paralelo entre a física moderna e as filosofias orientais. Né? E ele fez esse ponto de mutação. Então, o que ele dizia no livro dele? Né? Tem até filme, viu? Tem esse filme sobre... Né? Assim, durante o fim de semana, ele reúne numa chácara, ele, o físico, um cientista econômico, um cientista climático, político, e vão discutir os destinos do mundo. Então, eles vão chegar à conclusão que a humanidade vem vindo numa direção e vai chegar um momento que nós vamos ter um fato, alguma coisa que vai mudar totalmente os rumos da humanidade. Esse seria o ponto de mudança, o ponto de mutação. Então, ele vai dar os fatores que poderão causar esse ponto de mutação. Então, vamos ver o que é. Primeiro, né, eles falam de caos climático. Eu vou chamar de climático ecológico, tá? Não é só o clima, não, ecológico. Se nós tivermos uma catástrofe ecológica sem precedentes, né, quebrando todo o ecossistema, entendeu? Isso, a humanidade entraria num colapso. 2. Uma guerra nuclear. É a conclusão deles. Né?
uma catástrofe geológica. Terremotos, maremotos, quebrar a terra, aquela coisa toda, certo? E agora o que é interessante, você sabe que eles opinam para um contato extraterrestre? Eu quero que vocês entendam o que é. Esse é o medo da visão científica da coisa, sabe? Essa visão histórica que não tem vida após a morte, não tem nada tal. A visão deles é o seguinte: quando nós, ocidentais, invadimos as Américas e pegamos essas tribos muito primitivas, nós simplesmente invadimos, escravizamos e destruímos. É isso que o Ocidente fez com os índios, com os caras que moravam aqui. Invadiu, escravizou, destruiu e só deixou depois que Jesus vai salvar eles no céu. Não, mas então essa religião, né? Que os caras não servem Jesus, né? Eles nem sabiam que Jesus existia, né? Ou não, então, mas olha que interessante, depois de escravizado, assassinados, torcurados, mortos, roubados suas casas, suas terras e tudo mais, aí eles oferecem a salvação com Jesus. É maravilhoso essa coisa. Isso foi o que aconteceu, né? Tem um filme aí que se chama Apocalipto. Vocês já viram? Que é a invasão dos espanhóis contra os índios aqui existentes aqui. Né? Aí vocês vão ver a destruição, é um apocalipse total mesmo, né? mas sabe, inclusive, você sabe que a maior causa de mortandade que existiu entre os habitantes é a gripe. Ou-se doenças. Mas tem uma coisa que ele mandou, uma doença que ele mandou para nós também. Que acabou com a gente, não tinha na Europa. Vamos ver se vocês se lembram. Que foi daqui para lá. Foi daqui para lá. É a sífilis. Ele pegar as índias aqui, é isso que deu. Ele matar, estuprar as índias. Mas então, são essas questões, né? Que a gente chama de apocalipse, essas invasões, tal, essa coisa toda. Então, por que eu estou chamando isso? Então, qual que é o medo dos cientistas? Até o Stephen Hawking escreveu essa bobagem, né? Porque ele não entende nada de projeto Terra, essas coisas de planos superiores. Então ele fez a mesma comparação. Se uma raça extraterrestre avançada chegasse aqui, o medo dele é invadir a Terra. Porque aconteceria a mesma forma de um povo avançado, nós invadimos as Américas, entendeu? Contra um povo primitivo. Então nossa tecnologia, nossos militares, para eles seria brincadeira de criança, né? Eles superariam todas as nossas armas e poderiam invadir isso aqui, tomar esse planeta e nos escravizar. Né? Fazer exame de reto em todo mundo. Literalmente, né, Maiana? Steve, você sabe o que outros cientistas estavam afirmando? Você vê o nível de bobagem e o nível de cabeça que esses cientistas têm. Eles são cientistas das trevas, né? Só tem título de doutor, mais nada, né? Que nós deveríamos parar de usar o radiotelescópio para enviar mensagens para o espaço, procurando sinais de vida extraterrestre. Porque seria um aviso para as civilizações extraterrestres avançadas detectar que nós existimos e eles viriam correndo aqui invadir. Eles também não sabem que a gente existe. Então a gente estaria dando uma dica, né? Venham que estamos aqui de braços abertos, né? Vocês conhecem um filme cult de Hollywood? É muito engraçado. Chama Marte Ataca. Marte Ataca.
O filme é muito bom. Ele é um culto. Por que a gente chama de culto? Porque todos os grandes artistas quis participar desse filme, entendeu? Geralmente é algo assim, igual os irmãos Cara de Pau. Né? Você sabe quem que é The Blues Brothers? Né? Nos Estados Unidos? Então, The Blues Brothers, eles fizeram 2 filmes, né? Eles fizeram um filme e todo mundo do blues quis participar. Todo mundo, B.B. King e tal, todo mundo entrou no filme. Marte Ataca. É muito engraçado, você vai ver, né? O filme é comédia. Que tem os ETzinhos. Eles não falam direito. Parece... Não, eles vêm tudo como se fosse em paz, sabe? Desce a nave, todo mundo recebendo os ETs, tem gente cantando, Aí, e o mais engraçado é que eles soltam a pombinha da paz assim, né? Eles pegam a arma de raio e desintegra a pomba da paz. Aí começa o pau. Aí eles começam a tirar em todo mundo, aquela correria do cão. Né? Isso é muito legal. Então, essa é a visão primitiva que os nossos cientistas ainda têm dos ETs. Sabe? Os nossos cientistas não têm a mínima noção de espiritualidade. Por isso que eu falo daquela frase que a espiritualidade morreu. A ciência e a tecnologia cresceu e a burrice e a espiritualidade e a mediocridade humana foi ao extremo. Sabe? Por quê? Eles ficaram desacorçoados da religião. Eles separaram-se da religião. Aí o que acontece com o Oriente Médio? O Oriente Médio percebe esse erro nosso. Só que a religião deles também, né? Não tem nada de novo para nos trazer. Né? Aí todo mundo querendo criar um Estado Islâmico, um país, né? Não mais pela ciência e tecnologia, mas pela religião, ser controlado pela religião. E dá esses fanatismos que a gente vê por aí que levam ao caos também. Né? Então tudo é muito preocupante nesse aspecto. Isso tudo são sinais do final dos tempos. Né? Jesus já disse. Jesus já dizia. Né? Os escritores de ficção científica, né? Por exemplo, o Ridley Scott, o Isaac Asimov, tem uma visão, fundação. Os nossos escritores científicos, eles não são esotéricos. Então, eles escrevem sempre, né, partindo do materialismo. Mas só que ele é engraçado, né? A fundação é um cara que partiu do planeta Terra. Olha que louco, a Terra dominou a galáxia. Olha que merda, né? Não foi os ETs que vieram nos dominar, nós que fomos e fizemos um império galáctico. E só que o imperador aqui da Terra era materialista. Não acreditava em vida após a morte e nada. Só que tem um planeta na galáxia, que faz parte do império, que é regido pelas mulheres. E esse planeta tem uma visão, essas mulheres têm uma visão muito espiritualista de vida após a morte e tudo dentro do império. Só que eles não permitem que essa filosofia expanda porque contrariaria as bases do império. Política do império, de poder do império, sabe? Ou seja, como se hoje nós não permitíssemos mais que a religião tomasse conta como o comunismo. A religião não pode entrar, ela não pode tomar conta. Ela não pode suplantar o Estado ou suplantar a ciência. Entendeu? Então ainda nós temos uma guerra muito grande entre ciência e religião. Porque é uma questão política e ideológica que envolve o meio de tudo isso daí. É complicado. As pessoas são traumatizadas. Né? Então, nós vivemos um momento de nosso planeta, um momento muito complexo. Então, nós estamos hoje, se você vê uma Europa totalmente materialista, você vê uns Estados Unidos totalmente materialista, a espiritualidade sobra para as religiões, as religiões são muito primitivas. Quem está num nível de espiritualidade mais avançado nessa discussão que nós estamos fazendo aqui? Raríssimo. Raríssimo são as pessoas do mundo que entram nessa discussão. Quem nesse planeta enxerga os ETs como nós aqui enxergamos? Como seres construtores de todo esse projeto Terra.
responsável pelo projeto Terra. Nós costumamos chamar os ETs de alienígenas, de alien. Alien significa alienado, algo que não tem nada a ver com o nosso mundo. Alguém vem de fora, pode fazer o que quer aqui, sabe? Não tem lei, ninguém manda na galáxia, é tudo uma zona. Todos os nossos filmes de ficção científica são de invasão. Sempre de invasão. São sempre de briga, de encrenca, sempre é ter mal. Raramente você tem um cara, um ET legal pra caramba, né? Vem ajudar, vem dar uma força, né? Entendeu? Então as pessoas ficam complicadas. E a pergunta maior desse século XX, por que os ETs não desceram ainda? Por que eles não interviram ainda? Por que eles não trouxeram para nós o conhecimento e a grande abertura de consciência da face da Terra? Essa é a pergunta. Nós estamos num momento crucial da humanidade. Nós estamos nesse ponto de mutação. Ele vai acontecer a qualquer momento. Ninguém sabe quando. Mas a data limite de Chico Xavier já passou. Nós estamos com tudo na mão. A nossa ciência ela está madura o suficiente. Nós estamos conhecendo outros planetas, sabe? Tudo. Ela já está madura. Não vai demorar muito para o telescópio James Webb fotografar, tirar dados de um planeta que vai ter civilização. Vida avançada, tecnológica. E aí como é que ela vai encarar isso? Se isso acontecer antes do DZT chegar. Imagine, descobrimos um planeta, né? Com luzes nas cidades. Isso é fácil. Isso ele vai detectar. Luzes artificial. Por exemplo, a Terra, se você virar o telescópio de muito longe, você vai detectar a iluminação noturna em nosso planeta. É um telescópio muito bom, então iluminação noturna sabe que tem vida inteligente. Entendeu? Tem tecnologia, está num nível tecnológico o planeta. Né? Entendeu? Então, isso pode dar um bom na cabeça das pessoas, mas ainda não mexe tanto, sabia? Não, porque está longe, você não tem como contatar. É aquilo que eu falei para você descobrir vida em Marte, é bactéria, é micro-organismo e tal, não vai mudar nada a vida de ninguém. Né? Todo mundo fala, uia, é igual quando o Sol pisou na Lua. Quando o Neil Armstrong pisou na Lua, foi a maior festa, o planeta. Apolo 12, ninguém sabia que existia. Você está entendendo? Eu estou falando, as redes de emissora dos Estados Unidos não queriam mais transmitir os astronautas, porque não dava Ibope. Só Apolo 11 deu Ibope. Mas depois já tá todo mundo enjoado, vai precisar da Lua de novo, aquela bosta, a mesma coisa, nada acontece. Só deu Ibope na Apolo 13. Porque os caras quase morreram no espaço. Aí, voltou todo mundo, os astronautas estão morrendo no espaço, vão morrer. Aí a mídia ficou em cima. Mas Apolo 14, 15, ninguém ligou. Sabe? Ninguém tava nem aí. O povo quer ver morte. Então eu falo para você. Se você descobre vida em Marte, bactéria, dá vida por outra terra. Já dá uma. Agora, se você descobrir um planeta que tem vida tecnológica, tem tecnologia, mas uma semana depois, por quê? Não tem influência direta no paradigma. Mas agora, se os ETs aparecer com tudo aqui, daquele jeito, mete uma nave, nem sei o que eu falei pra você, meu filho, você vai ver a correria que dá no banheiro aqui. O banheiro vai ser entupido de caganeira. Aí nós vamos ter a crise do papel higiênico. Foi da máscara, né? Agora do álcool gel. Agora vai falta de papel higiênico, baiano. Já estocar papel higiênico para vender que você vai ficar rico. Ai, ai. Ok, então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Né? Um bom fim de semana a todos e até outro encontro aí. Namastê. Muita luz a todos.